Glória a Deus. Eu vos saúdo nesta manhã, mais uma vez, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe poderosamente a sua vida, em nome de Jesus. Segundo livro dos Reis, no capítulo 20, a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta, filho de Amós, que lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te que lembres que andei diante de ti, com fidelidade e inteireza de coração, fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da porta central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e as tuas lágrimas, e eis que te curarei ao terceiro dia, tu subirás à casa do Senhor. Acrescentareis os teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei a ti e esta cidade. Defenderei esta cidade por amor de mim, por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías: tome uma pasta de figo, tomara e a pulsera sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curou, de que o Senhor me curará, de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: será isso da parte do Senhor o sinal de que se cumprirá a palavra que disse: adiantar-se a sombra 10 graus, retrocederá 10 graus. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus, tal porém não acontecesse, retroceder a 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, estamos diante da tua presença, diante do teu altar, diante do Senhor. Ó Deus, te louvamos, Senhor, por este dia, te louvamos pela tua palavra, Senhor. Ó Deus, agradecemos ao teu nome, porque tu és fiel, Senhor, tu é Deus verdadeiro, tu é Deus poderoso. Por isso, Senhor, nos encha do teu Espírito Santo, nos encha da tua graça. Fala intermédio da nossa vida, Senhor, o que está no teu coração para ser deliberado neste lugar, neste dia de hoje. Em nome de Jesus, abençoa a cada membro congregado visitante, a cada dizimista e ofertante da tua casa, Senhor. Abençoa cada mantenedores da tua obra e da vitória, Pai, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Graças a Deus, graças a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu me saúdo mais uma vez nesse dia com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos diante do altar, diante da palavra de Deus, diante de uma mensagem poderosa, que foi poderosa no passado e continua sendo poderosa no presente e continuará sendo poderosa no futuro. A mensagem de Deus. Eu quero pregar nesta manhã subordinado ao tema: como está a sua casa? Louvado seja Deus, grande é o Senhor. A Bíblia fala em 2 Reis, no capítulo 20, sobre o rei, o 13º rei de Judá. Louvado seja Deus, que reinou por volta de 29, louvado seja Deus, 29 anos. É filho de Acaz, junto com seu pai, reinou de 729 a 715 a.C. antes de Cristo. Com a idade de 25 anos, tornou-se rei absoluto. A Bíblia está nos falando sobre o reinado de temor, o reinado próspero, o reinado de busca, o reinado de muito, aleluia, louvor e adoração a Deus. Mas tudo aquilo que é de muita busca, que é de muito reinado, não significa que na muita busca não vai haver situações de prova. Que no muito reinar não vai haver muitas situações de prova. Ezequias, o rei que foi afrontado por Rabsaque, o rei que foi afrontado por Senaqueribe, uma carta toda elaborada, preparada, ali para afrontar, para tentar amedrontar a Ezequias. Ezequias, como rei que ele era, levantado por Deus, como qualquer outro rei, poderia se intimidar, poderia ficar com medo da ameaça que viera por uma carta trazido por um mensageiro da Síria. Mas Ezequias não se intimidou. Quando a carta chegou, Ezequias convida o profeta Isaías. Ele convida Eliaquim, ele convida a Sebna. Ele convida para que estes também, junto com ele, viesse a se vestir de pano de saco, viesse a se vestir com roupas que significava e significa no meio da cultura judaica uma forma de humilhação diante de Deus, uma forma de busca, uma forma de que entende que Deus é o que resolve tudo, os problemas que é fáceis para resolver e os problemas que são difíceis para ser resolvido. Ele se humilha. E nessa busca de Ezequias, nessa busca constante com Isaías, ele entra na casa do Senhor já com pano de saco, vestido com pano de saco. E ele vai se humilhar diante de Deus. Ele poderia se preparar para ir logo para a guerra. Ele poderia comer e abandonar o trono. Mas ele sabia que quem lhe chamou, não lhe chamou para correr das batalhas. Ele sabia que quem lhe entregou o trono não para fugir do trono, mas para ficar sobre aquele trono, para permanecer. Quando eu olho esse texto e vou
começa a examinar a palavra do Senhor. Eu vejo Ezequias entrando na casa de Deus com temor e tremor, vestido de pano de saco, e se humilha diante do altar. Enquanto a guerra está sendo formada para vir até a cidade de Judá, para cercar a Jerusalém, Ezequias está orando. Ezequias está de joelho. Ezequias está buscando a presença de Deus. E Deus aí agora levanta Isaías para dizer para Ezequias que aqueles que vinham e que estavam vindo, eles iriam retroceder, eles iriam voltar. Mas todos eles destruídos. Deus estava preparando um anjo. Deus iria mandar apenas um anjo. E este anjo, em apenas uma noite, iria destruir a 185.000 soldados assírios. Só um anjo. Deus vai enviar só um anjo. E quando Deus envia este anjo, Deus envia sabendo como estava o coração do seu servo Ezequias. Deus sabe como está o teu coração, meu irmão, minha irmã. Deus sabe como está o teu coração, você que chegou aqui na casa do Senhor neste dia. Você que chegou diante do altar e lançou a carta diante do altar, dizendo: Deus, aqui está a afronta que eu recebi daqueles que se auto-titulam como meu adversário. Deus vai enviar um anjo. Deus vai enviar um anjo até o arraial da Síria. E 185.000 homens não vai ser páreo para apenas um anjo. Deus não vai enviar 2 anjos, 3, 4, 5, um anjo só. Ao serviço de Deus será suficiente para te entregar a vitória e remover a afronta que o mal tem deliberado contra a tua vida. O processo vive, a situação continua, a vitória foi garantida. Mas Ezequias, depois de tempos, Ezequias adoeceu. A enfermidade tomou conta de Ezequias, que o seu trono não se podia ver ele sentado mais. Ezequias não se assentava mais no trono. Ezequias só vivia deitado agora. A úlcera, uma doença séria e grave que já existiu há muito tempo e ainda existe nos dias atuais, atacava a Ezequias por dentro e por fora. A úlcera, depois de alcançar o órgão interno, ela começa a romper de um lado ao outro, que, segundo a ciência, causa um ferimento sério e grave, que leva à morte. A pessoa começa a escarrar sangue. A pessoa começa a perder as forças e sentir falta de ar. Começa a perder o apetite para os alimentos. E começa a definhar. Quando Ezequias ele ia observar que chegava o momento de ele visitar, de ele ir fazer as suas necessidades, Ezequias tomava um grande susto, porque segundo a ciência,
doença é tão grave que até no momento da defecação a pessoa vê ali projéteis de sangue, respingos de sangue e a mudança das fezes. Ezequias estava totalmente agora entregue à doença, mas ele era um homem bom, um homem de Deus, um homem que andou com Deus e viveu os seus projetos. Ele sabia que se Deus quisesse fazer, Deus fazia. Ele sabia se Deus também não quisesse o curar, Deus não curaria. Ele deita na cama e todos os dias ele se lembra do trono. Todos os dias ele se lembra de Deus. O que eu aprendo aqui em 2 Reis, capítulo 20, no início do versículo 1, é que mesmo Ezequias, doente, mesmo Ezequias, passando por uma grave situação de infecção, Ezequias ainda temia e não abria mão do Senhor. A enfermidade não me separa de Deus. As doenças não me separam de Deus. A única coisa que pode me separar de Deus é o pecado. A Bíblia diz que o que separa o homem da presença de Deus é o pecado. A enfermidade não me separa da presença de Deus. Você não vai ficar enfermo, não vai ficar enferma para sempre. Deus vai te curar. O texto diz que agora Ezequias, ele vai ter uma visita. Imagine as suas orações de todos os dias. Ele esperando Deus mandar uma resposta de cura, de milagre, de restauração, de avivamento para a sua vida, curando a sua alma. E ele receber uma outra palavra. Ele receber um outro recado. Deus, naquele momento, enviou o profeta Isaías. Isaías entra naquela hora ali. E quando ele chega até o rei Ezequias, ele olha para Ezequias, vê a causa, a sua situação, o que ele estava vivendo, e Deus manda o recado para Ezequias, dizendo: põe tua casa em ordem, porque tu vai morrer
continuou com ele. E o texto nos diz: louvado, engrandecido seja Deus, aleluia, que ele vira para o canto da parede e começa a orar ao Senhor, ele começa a chorar. O coração de Ezequias aquebrantado, o coração de Ezequias lembrando: Deus, o que foi que eu fiz de errado, que o Senhor permitiu esta enfermidade, Deus? Mas ele não murmurou, não questionou. A Bíblia diz que ele só fala: lembra, Senhor. Ele pede para Deus lembrar. Deus sabia de tudo isso, Deus via tudo isso, Deus sabia que ele iria orar sim, mas às vezes é necessário Deus permitir algumas situações ocorrer para que nós venhamos a orar mais, para que nós venhamos a buscar mais a presença dele, para poder nós contemplar a presença do Eterno, do Deus Todo-Poderoso, agindo em nossa vida. O profeta ali estava. Como está a sua casa? O tema desta mensagem é: como está a sua casa? A casa de Ezequias, literalmente, a vida dele, literalmente, ele diz: Senhor, tu lembra que eu andei? Tu lembra que eu andei na tua presença? Mas quando Deus manda Isaías dizer: põe a tua casa em ordem, o que é que Deus está dizendo? Ezequias deve ter coisas pendentes, alguma coisa que ainda está pendente na terra e que precisa tu resolver, porque a tua casa, a tua vida tem que estar totalmente preparada, porque Ezequias, tu vai morrer. Deus manda a mensagem dizendo que o seu servo vai morrer. O coração de Ezequias não aguenta ao ouvir esta mensagem. E a Bíblia diz que ele chora. Ele começa a chorar. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo: lembra. Ele começou a chorar. E a sua oração é: lembra, Senhor. Lembra que eu andei. Lembra que eu andei na tua presença. Lembra que eu andei de interesse de coração. Meu coração não te desviou. Meu coração não se afastou. Meu coração não saiu da tua presença. Meu coração continuou te ouvindo, ouvindo a tua voz e executando o teu projeto sobre a terra. Lembra, Senhor. Ele começa a pedir para Deus lembrar. Mas uma coisa aqui que me chama a atenção é que antes de ele pedir a Deus para lembrar, ele chora. E a Bíblia diz que Deus não aguenta ver um coração aquebrantado. Um coração aquebrantado, ele chama a presença de Deus. Um coração aquebrantado, ele traz a presença de Deus. Um coração aquebrantado, ele traz certamente a presença de Deus no lugar, no ambiente. A presença de Deus se torna real, se torna verdadeira quando há no lugar um coração aquebrantado, um coração que entende qual é a vontade de Deus, que entende que Deus, ele é Deus e pode e faz o que ele bem quiser fazer ao nosso respeito. Deus não vai pedir minha permissão ou a tua permissão para poder fazer algo. Deus, ele é Deus, ele faz como ele quer. E Ezequias sabia disso. Então a Bíblia
ser humano pode ser curado. O ser humano, ele vive e também ele morre. Ezequias era servo de Deus. Mas porque servo de Deus não pode descer? Pode. O salmista Davi, no Salmo de número 23, ele diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ou seja, pode tudo acontecer. Mas ele diz com certeza que Deus é o seu Senhor. A convicção de que qualquer situação que vier, nós devemos ter Deus sempre como Deus e Senhor da nossa vida, que seja nos momentos bons, que seja nos momentos ruins, Deus tem que estar sempre sendo Deus em nossa vida. A ação de Ezequias agora ele promove. Ele estava para promover o culto. Ele estava para até estabelecer as situações ainda mais do que ele tinha feito. Mas ele está doente. Para muitos dos seus servos, para alguns dos seus familiares, para Manassés, o seu filho, ele está no pensamento, talvez Manassés por ser um homem mau, um homem idólatra, só esperava só o momento que o rei, seu pai, morresse, para que ele viesse assumir o trono, subir no trono e reinar no lugar do seu pai. Mas em vez de Deus permitir a morte de Ezequias, Deus vai reverter os papéis. Deus disse: Ezequias, tu vai morrer, põe a tua vida em ordem, põe a tua casa em ordem, organiza a tua vida, se achega mais para mim, Ezequias, tu vai morrer. Ezequias, em vez de pedir alguém para levar ele na casa de Deus, fazer de alguma forma, para ele entrar lá e se jogar no chão, ele disse: não, aqui mesmo, não tenho forças, daqui para lá eu vou perder o tempo necessário que é para estar orando. A tua cama pode ser um lugar de oração a Deus. O teu coração pode ser um lugar de aquebrantamento, onde pode morar e permanecer morando o Espírito Santo de Deus. Mas ele disse: lembra. E aqui para você neste dia, pela palavra de Deus, eu quero te dizer: tu lembra as promessas que Deus ele te fez, as promessas de Deus que foi e que está em vigor e que está, aleluia, em um grande percurso para se cumprir na tua vida. Você lembra? Deus te prometeu: passarás dos céus e terra, mas a minha palavra não há de passar, diz o Senhor dos exércitos. Diz o Deus Todo-Poderoso, que passarás os céus e terra, mas a sua palavra não há de passar. Deus vai cumprir. E a Bíblia diz que Ezequias, ao ouvir a mensagem, Isaías, como profeta que ele era e como um poeta que ele era poeta, era profeta, casado com uma sacerdotisa, segundo a Bíblia, e teve filhos segundo Deus colocou o nome, segundo o que Israel estava representando no momento para Deus. Mas Isaías é o homem de Deus. É um homem que disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6, versículo 8. Isaías é um homem que está pronto para ir aonde Deus mandar, entregar o recado de Deus. Entregou o recado de Deus e se ele entregava o recado de Deus e se retirava.
Isaías fazia isto. Ele entrega a mensagem e se retira. E quando já vai saindo do portão central, já se afastando da casa de Ezequias. Enquanto Isaías está andando, voltando, porque já entregou o recado, Ezequias está de joelho na cama, virado para o canto da parede. Imagine as dores incomodando. Imagine as dores fortes ali, incomodando por causa daquela doença, daquela úlcera que se apegou a ele. Que a sua pele demonstrava os ferimentos. Mas mesmo assim ele estava orando. Eu volto a lembrar os senhores, as senhoras que a enfermidade não me atrapalha em buscar a Deus. Os problemas não me atrapalham em buscar a Deus. As minhas forças, mesmo estando poucas, não me atrapalham de buscar a Deus. A única coisa que me atrapalha de buscar a Deus é o pecado. É o pecado que nos atrapalha e nós devemos estar ligados com Deus para estar repreendendo o pecado, para que ele não possa ter nem poder, nem uma autoria para nos atrapalhar e buscar a presença do eterno Deus. Ezequias está orando e chorando muitíssimo. A comunidade hebraica dos judeus, ela se denomina tanto primeira, da mesma forma, segundo o livro dos reis, a autoria de Jeremias, quando faz as suas comparações entre trechos escritos por Jeremias e entre o livro dos reis. Segundo a sua autenticidade, eles começaram a ver que as letras coincidem com a escrita de Jeremias. Então esses dois livros, primeiro e segundo reis, é auto-titulado com a autoria de Jeremias. E aqui nós estamos diante de um cenário importante. Deus vai deixar o seu servo morrer enfermo, ou Deus vai curar o seu servo, porque ele é Deus, ele pode fazer o que ele quiser. O que é que Deus vai fazer, meu irmão, minha irmã? Enquanto Isaías está andando, Deus está vendo Isaías voltando, já entregou o recado. E Deus está vendo também Ezequias ali virado para a parede, orando e chorando. Dizendo, lembra, Senhor. Naquele momento que ele começa a dizer, lembra, Senhor, Deus diz, Isaías, para! Labradada, Shuribicaia, Shuribiandarábia, Rebecaste, Comandarai. Voltas, Isaías! Entrega a mensagem ao meu servo! Fala para ele, Anaga, Shuribianda. Volta, fala para ele que eu vou curar. Oh glória! Sinta a presença do Eterno aí. Sinta a presença de Deus. Oh glória, oh glória! Fala para ele, Isaías, para diante do portão, aonde ele já ia saindo da residência do rei. Isaías fica parado, imagine.